E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a advogada Lorena Prina, que é especialista em direito bancário, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Essa é uma dúvida comum de empresários, até de consumidores, se é possível revisar um contrato de empréstimo em função da pandemia? Com certeza, né, Luciana? A pandemia causada pelo Covid, ela trouxe muitas dificuldades, não para muitas empresas, né? Grande parte das empresas, elas hoje estão com dificuldades para se manter no mercado. Então, a grande discussão e a grande dúvida aí que paira é se existe a possibilidade de revisão dos contratos de empréstimos, né, que foram firmados antes da pandemia, agora depois que a pandemia surgiu, né? Então essa é assim, a dúvida que muitos empresários eles possuem. E qual é a resposta para essa dúvida? É possível? Então, é assim, eu vou explicar desde o início, assim, via de regra, um contrato bancário, ele não, o Código Civil estabelece que não é possível a revisão, né, só em casos, assim, que realmente aparece uma situação imprevisível, né, como é o caso da Covid, que nenhuma das partes poderia prever, né, então as partes firmam um contrato e naquele momento elas não conseguem prever essa determinada situação. E essa situação, ela causa um desequilíbrio, né, contratual, no caso, principalmente para os empresários, né, que sofreram muito com o fechamento do comércio, né, os bancos ainda eles continuaram atendendo de forma reduzida, mas continuaram, né. Então, assim, em razão disso, por ser uma situação imprevisível que causa um desequilíbrio contratual, os tribunais têm entendido a possibilidade de se revisar, né, um contrato de empréstimo em razão da pandemia. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, e nada substitui realmente, que cada caso é um caso, então as pessoas têm que procurar uma orientação jurídica dependendo do caso, né. Então, assim, o que o tribunal tem entendido, né, que só o fato da pandemia, alegar só a existência da pandemia, não é possível a revisão do contrato assim, você tem que trazer mais provas, né, no processo, trazer provas de que a pandemia realmente afetou o faturamento da empresa, tem prejudicado a empresa, né, então é nesse sentido, não basta assim só alegar a ocorrência da pandemia, a gente tem que comprovar realmente que o faturamento da empresa e que a empresa não consegue, né, se sustentar assim, sem revisar esse contrato. Então, quer dizer que esse desequilíbrio contratual precisa ser fundamentado. Exatamente. Então, assim, não existe, assim, hoje, como vem sendo discutido recentemente, não existe, assim, um entendimento consolidado, né, pelos tribunais, de que o que pode e o que não pode. O que a gente tem visto muito é que os tribunais têm exigido a apresentação de provas, né, de que demonstrem mesmo essa redução expressiva do faturamento da empresa em virtude dos reflexos gerados pela pandemia da Covid-19, né, então realmente a gente tem que provar, não basta só alegar a pandemia, tem que realmente trazer provas no processo, então assim, cada caso é um caso e aí tem que analisar juridicamente, né, os casos. Mas em alguns casos a justiça tem dado ganho então para a empresa, tem feito uma revisão de contrato? Sim, em alguns casos que a gente tem visto, né, quando se realmente demonstra, né, que houve uma expressiva redução no faturamento da empresa em razão da pandemia, os juízes têm determinado, né, uma prorrogação aí do prazo, pagamento das parcelas, ou né, até mesmo uma renegociação, né. Uhum. Então, é uma prorrogação do prazo para pagar esse empréstimo, né? E uma negociação que pode, inclusive, fazer com que essa dívida seja reduzida? Será que é possível? Ou é mais uma questão de prazos mesmo para pagar? Normalmente é uma questão de prazo para pagamento, tá? A não ser que realmente a instituição financeira tenha cometido alguma abusividade na cobrança de juros, daí isso tudo é discutido, né,
numa ação judicial, né? É o que também eu gostaria de lembrar que, em razão da pandemia, alguns bancos, né, eles possibilitaram a possibilidade de estar renegociando os contratos, né, que a FEBABRAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela anunciou umas medidas de estímulo para a economia para amenizar os efeitos negativos do coronavírus. Então, algumas instituições, elas estão prorrogando, né, as dívidas para contratos vigentes, como o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica, Itaú, Santander. Então, eles têm permitido, né, essa prorrogação, mas aí, né, a pessoa tem que entrar em contato certinho com o banco, explicar a situação, para ver como também que é o procedimento exigido pelo banco, porque cada banco também tem o seu procedimento. Então, quer dizer que não necessariamente essa discussão vai acabar na justiça, Exatamente. né? Pode haver uma conciliação, um acordo. Isso, pode haver, né, um acordo fora, né, do âmbito judicial, você procura o banco e tenta solicitar essa prorrogação, né, de até 60 dias que a FEBABRAN tem autorizado. Mas caso realmente não seja possível de forma extrajudicial, que a gente chama, tem que procurar orientação jurídica, né, realmente entrar com ação judicial. Uhum. E ainda existe a possibilidade de uma portabilidade daquele empréstimo, embora os juros tenham aumentado durante a pandemia? Uma portabilidade, do empréstimo, você fala? Para um outro banco? Que está aquele empréstimo, um outro empréstimo, ou uma portabilidade do empréstimo para instituições que estejam com medidas mais atrativas, né, parcelamentos, juros? Olha, eu não, assim, particularmente eu não tenho visto, né, nesse sentido, essa possibilidade, mas aí eu acredito que vai de cada instituição financeira, né? Aí teria que realmente verificar com cada instituição. Qual é a orientação, então, básica dos advogados nessa questão? Então, nessa questão, a orientação básica do advogado é no seguinte sentido: antes de você, né, da empresa inadimplir uma obrigação, é necessário procurar mesmo uma orientação jurídica, né, para verificar qual que é a medida mais qualificada ali para o caso, talvez até uma medida judicial mais adequada, tendo em vista que é necessário agir de forma imediata, né, buscando manter um movimento empresarial sem prejuízo a nenhum dos contratantes, né, nem para a empresa e também para a instituição bancária. Bom, você disse que, então, tem alguns casos em que a justiça está sendo favorável, né, ao empresário, ao devedor, né, que contraiu o empréstimo, mas há casos também que a justiça não deferiu, então, o pedido? Sim, há casos sim. Inclusive no Tribunal Regional Federal, né, da 4ª Região, eles têm entendido, em alguns casos, que o judiciário não pode intervir nessa questão da pandemia mesmo, que daí teriam que ser medidas a serem tomadas pelo governo com leis e abertura de possibilidade de prorrogação desses contratos. Então, tem, sim, tribunais que têm entendido que não há essa possibilidade de revisão, né? Mas aí, como eu disse, cada caso é um caso, então tem que ser analisado para ver se cabe mesmo a via judicial ou não. É uma questão também de segurança jurídica? Sim, com certeza. A gente fala assim, porque não existe, né, um entendimento ainda consolidado, né? Porque as ações estão sendo ajuizadas agora, né? Então, não se tem um entendimento consolidado, né? Então, existe, sim, uma certa insegurança, mas que ela está sendo, né, com o tempo modificada. Muito obrigada pela entrevista, é uma ótima tarde. Eu que agradeço, obrigada igualmente, boa tarde a todos. Nós conversamos com a advogada Lorena Prina, que é especialista em direito bancário e nos falou sobre a possibilidade de revisão de contratos de empréstimo em função da pandemia. Caso a caso, a justiça está analisando, julgando, e em alguns casos, empresas estão conseguindo sim rever os contratos. Agora, 3h18.